Ao organizar o arquivo histórico do município, o chefe do Departamento de Cultura descobriu documentos que são verdadeiras raridades. Ainda no final do século XIX, os documentos eram escritos a pena, ressalvadas exceções de alguns escritos à máquina. Cada palavra trazia mensagens de desenvolvimento e sonhos. Um dos documentos mais importantes aqui do Arquivo Municipal é esse que confere a abolição da escravatura aqui em São Sebastião do Paraíso. A data da carta que se pronunciava sobre a liberdade dos escravos é de 1883. Após 5 anos, no dia 13 de maio, a princesa Isabel assinava a Lei Áurea, pondo fim à escravatura. A minha grande surpresa foi quando eu encontrei um documento que abolia os escravos. Um documento de 1883, ele trata-se de uma carta-testamento, de um padre que deixa seus escravos a poder na época de Francisco Soares Neto, e após a sua morte, os escravos ainda teriam que prestar serviço a Soares Neto um certo tempo para depois terem a sua abolição. Os documentos históricos são retratos fiéis de como era a vida na província de São Sebastião do Paraíso no final de 1800 e dos momentos mais importantes para o desenvolvimento do município naquela época. Há 116 anos, o transporte ferroviário ligava Paraíso ao restante do país através da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. Isso facilitou o desenvolvimento de Paraíso, facilitou com as estações ferroviárias. Principalmente, elas vêm para cá com o objetivo de exportar o café. A nossa região sempre foi muito rica, na época era chamado de ouro verde, que era o café, e para exportação, principalmente para Mococa e depois ia para o Porto de Santos. O acervo contém ofícios expedidos pelos presidentes da República, Floriano Peixoto, Arthur Bernardes e Delfim Moreira. Este outro documento retrata a vinda dos imigrantes europeus em 1883 para trabalharem nas lavouras de café, já substituindo a mão de obra escrava. Tenho documentos aqui que falam da vinda dos imigrantes, das famílias, no que eles iriam trabalhar, o valor que seria pago a eles, Então todo o objetivo dos colonos dessa imigração destaca a vinda de colonos, principalmente das Ilhas Canárias e de Açores, que é perto ali de Portugal. Por quê? Porque já estava vendo que a abolição da escravatura seria próxima. Constam ainda nos registros o início da implantação do abastecimento de água. Em 1896, uma caixa d'água abastecia o centro da cidade. E em 1898, a energia elétrica chegava a Paraíso, beneficiando a iluminação pública e privada. Nós temos um documento que é de na década de 90, 1896, salvo engano, que ele traz uma proposta para a instalação da iluminação, da iluminação pública e particular. E tem outros documentos também que falam do vandalismo em relação à iluminação pública, que na época eram lampiões. Então diz que vândalos quebraram 10 lampiões, que eram novos. Então isso tudo registra a história do município. Isso é muito importante para o nosso patrimônio e para guardar a nossa memória. Este outro documento é de 1923, que registrou a inauguração do Asilo São Vicente de Paulo. E um fato curioso foi este abaixo-assinado de 1898, que pedia a retirada do cemitério municipal do centro da cidade. Eles fizeram um abaixo-assinado, nós temos aqui várias assinaturas pedindo para poder tirar o cemitério do centro da cidade por causa do mau cheiro, E nós temos outro decreto do prefeito e assinado também pelo médico na época, Dr. Placedino Brigagão, sobre como seria o novo terreno para poder abrigar o cemitério, que era na Praça Comendador João Alves, atual Praça da Fonte, que na época aí de meados de 1890, ele foi estava muito cheio, a cidade estava crescendo ao redor do cemitério e o pessoal começou a reclamar por causa do mau cheiro e tudo mais para retirar o cemitério. Fizeram um abaixo-assinado e encaminharam na época para o agente executivo, que não era chamado de prefeito, era o agente executivo e a Câmara Municipal. Como explica o chefe do Departamento de Cultura, devido à ação do tempo, a conservação dos documentos depende das condições próprias de arquivamento e correto manuseio. O documento, para ele ser preservado, ele não pode ser exposto à luz,
tá? E tem que ser um local seco. Então não pode ser exposto nem à umidade nem à luz, porque senão vai deteriorar o papel.